Você tem realmente defendido de Jesus 1.000.000%? Você pegou firme na garota? 5, versículo 1, para a gente contextualizar até o versículo 5. Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Amém, igreja? O Senhor está deixando prefigurado a característica do salvo, o impacto que o Evangelho da cruz e do sangue ia produzir no salvo. O Messias sabia que ele iria ser entregue, sabia que ele padeceria até a morte, e uma morte horrível de cruz, e ele sabia que foi esse o objetivo do Pai, a fim de juntar os povos, a fim de juntar todos para louvor e honra do seu nome. E antes de tudo isso acontecer, ele estabeleceu a lei, ou o código que seria necessário para entrar no reino, o crivo da entrada do reino dos céus, o que deveria estar no coração dos salvos, o que deveria estar no coração daqueles que ouviram acerca da salvação e vão entrar no reino de Deus. Não vão ser condenados, não vão ser levados à escuridão, às cadeias da morte e da segunda morte, que é o juízo. E ele faz esse discurso poderoso, que, como eu disse alguns domingos atrás, é compilado em vários idiomas pelo mundo, é ensinado em várias religiões pelo mundo, de tão poderoso que são essas palavras. E as bem-aventuranças é um passo a passo do corpo do indivíduo, daquele que vai ser salvo. O Senhor Jesus inicia: bem-aventurados os pobres de espírito. E ele dá mais um passo. Depois do bem-aventurados os pobres de espírito, ele dá outro passo: bem-aventurados os contritos, ou os quebrantados, ou bem-aventurados os que choram. Mesma coisa. Primeiro passo: bem-aventurados os pobres de espírito. Eles são falidos espiritualmente. Eles não servem vários deuses. Eles não têm vários espíritos. E eles não têm nenhuma condição de quitar a dívida dos seus pecados. É como alguém chega no banco e o banco diz: ó, você tem uma dívida aqui de 2 milhões. Só que na conta do sujeito nunca entrou mais do que um salário mínimo. E ele é assustado: como vou pagar esses 2 milhões? E aí ele se apresenta ao fiador, se apresenta aquele que vai pagar a dívida, falando sobre o fiador, sobre aquele que vai comprar a dívida, que vai assumir a dívida e vai pagar a dívida. E o Senhor Jesus então se
coloca para pagar a dívida. Mas que dívida é essa? Dívida de quem irritou ao Senhor e desobedeceu ao Senhor. Mas como assim? Eu acabei de nascer e eu estou devendo. Isso aí. O Senhor criou os céus e a terra. Até aí tudo bem? Sim ou não? Ele criou o céu, Ele criou a terra. Nós não somos a causa de um Big Bang ou de uma evolução. Nós somos criados por Deus e idealizados por Deus. E tudo o que vemos hoje sobre a terra foi Deus que criou, no sentido natural. E o homem entregou ao pecado. E gerando o pecado, trouxe para dentro da sua vida a distância ou o distanciamento com Deus. E o preço disso a ser pago é exatamente o que Cristo vai sofrer no Calvário. E Ele exige que aqueles que vão entrar, ou que querem entrar, tenha alguns comportamentos específicos. Não é como eu quero, não é como o homem quer, é como Deus deixou escrito. Amém. E Ele dá mais um passo. Bem-aventurados os mansos. Amém. Bem-aventurados os mansos. Primeiro, os pobres, aquele que conheceu a sua falência, a sua miséria, não tem como dar um passo se Deus não intervir. Esse pobre aqui, ele me lembra o meu testemunho, pessoal. Quando eu tive mais ou menos uns 17 anos, eu tive um sonho. Eu sonhei que eu estava sozinho numa estrada. Sozinho numa estrada. A estrada era muito grande. Muros de um lado, muros do outro. Parecia ser residências. Só que eu não tinha acesso ao que era de fato. Eu tinha acesso à estrada. E eu fui. Quando chegou lá no final, eu vi um cemitério. Eu vi um cemitério de grade, um portão gigante, e eu comecei a esmurrar o portão. Comecei a bater no portão. Oi de casa. Olha que bizarro. Oi de casa. E ninguém atendia, ninguém ouvia. Eu me afastei um pouco para ver a fachada do cemitério. E estava escrito, tinha uma faixa escrito: não estaremos abrindo hoje, ou não está aberto hoje, porque é feriado. E dentro de mim, feriado? Eu nunca vi um cemitério fechado dia nenhum. Não existe feriado para cemitério, não existe domingo para cemitério, não existe segunda, terça para cemitério. É todo dia aberto. E aquilo para mim era muito claro. E eu comecei a esmurrar de novo a porta ou o portão. Foi quando caiu uma voz de cima e disse assim: eu fiz ser feriado a fim de que você não entrasse. E eu acordei, tomei um choque. E aconteceu uma sequência de coisas naquele dia. E o Senhor me resgatou de tudo aquilo que eu estava preso, de tudo aquilo que eu estava em cadeias. E eu estava muito perturbado. Eu era muito perturbado. Eu era muito atribulado. E o Senhor, naquele dia, saldou a dívida que eu tinha feito, que os meus pais tinham feito, que eu tinha herdado por herança, por comportamento, por sofrimento. E ali eu me vi sem condição de pagar. Ou você acha que eu sozinho fechava aquele cemitério? Fechava? Não. A
minha dívida era suficiente para abrir, eu deitar no túmulo e acabou a minha vida aos 17 anos. Mas o Senhor quitou o saldo e disse: você vai viver mais alguns anos aí. E me deu a oportunidade de conhecer o que é pobreza, o que é falência. E é exatamente isso. Eu não ter condição de pagar a dívida e o Senhor vir dizer: eu pago, e eu te livro, e eu te guardo, e eu te abençoo. E você não deve mais nada a ninguém. Você não deve nenhuma entidade, você não deve nenhum espírito, você não deve nenhum homem, você não deve nenhuma princesa, nenhum príncipe, nenhum governo. Você não deve ninguém, nem a mim mesmo, porque eu te perdoo. E aí acontece o segundo passo, que é o choro. O camarada que encontra o cemitério fechado e não morre e recebe livramento, ele entra em choro, em convulsão de choro. Ele começa a chorar. A vida dele agora começa a fazer sentido. As coisas para ele começam a fazer sentido. Por quê? Porque ele viu a luz, ele viu Deus, ele viu a presença de Deus. E ele entra na segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque ele sabia que ele não tinha como pagar. Daí entra-se a terceira bem-aventurança, que é o manso. Não tem como alguém que foi perdoado 1 milhão de pecado, 1 milhão de dívida, não tem como alguém que foi quebrado e golpeado pelo aquebrantamento, e pelo contritamento e pelo choro, se levantar agora e não ser minimamente manso. Não tem como. E o manso aqui não é aquele que fala baixo, não é aquele humilde, não é aquele dócil. O manso aqui é um homem que não entra em disputa, ele não ostenta, ele não briga por herança, ele não briga por título, ele não briga por cargo, ele não briga por posses, ele não briga por nada. Para ele tanto faz. Se eu tenho um sapato, tanto faz. Se eu tenho uma calça, tanto faz. Se for promover, tanto faz. Se vai abrir a porta, tanto faz. Se não vai abrir, tanto faz. Se vai colocar em um cargo elevado, tanto faz. Ele não entra em disputa. Ele sabe que Deus operou na vida dele e basta. Então, se você ver alguém com muita disputa, com muita exigência, com muita briga, aqui a ideia aqui do manso no grego é uma fera amansada. Você já imaginou uma fera amansada? Quem consegue amansar um leão? Tem gente que consegue amansar, mas já viu como é que o leão fica desengonçado? Fica ou não fica? Ele é manso, mas o tempo inteiro dá medo. Tem um pitbull aqui na esquina, todo mundo passa e tem medo, mas ele é manso, vambora, ele é manso. Não tem um que não tem medo. A cabeça é muito grande, a boca é muito grande, muito dente, mas ela é amansada, mas ela é desengonçada. Se ela pular em alguém, vai dar medo, porque ela é amansada, mas ela ainda oferece um estilo pesado. Aqui o manso é esse, é alguém que era muito perigoso, é alguém que era muito perverso, é alguém que era muito estranho, mas o Senhor tocou nele e agora, mesmo desengonçado, mesmo sem saber o que fazer, ele consegue ser manso. Ele consegue ser manso. Quer ver a comparação do manso? Davi. Tem uma canção aí de criança que diz que Davi era manso como Davi. Não tem como. Eu questionei a primeira vez que eu ouvi. Davi era de espada, Davi era sangue, mas Davi era exatamente essa fera desengonçada, esse leão desengonçado, com as garras muito grandes, com as presas muito grandes, e quando ele dava uma patada dava medo, mas ele poderia fazer muito pior. Mas ele foi amansado, ele foi domado,
ele foi dominado. Ele não faz mais a sua própria vontade, ele não tem mais o seu próprio currículo, ou suas próprias ideias para fazer. Ele faz o que Deus mandou ele fazer. E é isso que é ser amansado. É deixar de fazer o que eu quero, o que eu gosto, como eu quero e como eu gosto, e deixar Deus fazer. Ele é que faz, ele é que opera. E eu não disputo herança, eu não disputo cargo, eu não disputo prestígio, eu não vou disputar, porque Deus é quem vai fazer. Essa é a ideia do manso. Sabe qual é a recompensa? Sabe qual é a recompensa? Vamos lá, em Salmos rapidamente. Eu já estou encerrando. Salmos 37, por favor, por gentileza. O livro de Salmos 37. Todo ele fala muito sobre essa mansidão, né? Mas o 11 é específico. Eu vou ler o Salmo todo, até o 11, são poucos versículos, olha só. Versículo 1: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como erva, murcharão como a verdura. Confia no Senhor, faz o bem, habitará na terra e verdadeiramente será alimentado. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho, confia nele, e Ele tudo fará. Ele fará sobressair a sua justiça, como a luz, o teu juízo, como o meio-dia. Descansa no Senhor, espera nele, não te indignes por causa daquele que prospera no teu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes para fazer o mal, não vai para lá, porque os malfeitores serão desraigados, ou seja, arrancados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco ímpio existirá. Olharás para o seu lugar e não aparecerá, mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Aqui Davi, ele esmiuçou, ele explicou essa bem-aventurança. Não, mas é que eu estou vendo meu coleguinha, não, mas é que eu estou vendo o fulano, mas é que eu estou vendo o amigo de trabalho, é que eu estou vendo o fulano, o chefe, eu estou vendo o encarregado. Irmão, deixa ele. Daqui a pouco você vai olhar e não vai ver. Na verdade, a gente deveria ter pena. Eu, com meus 41 anos, eu tenho pena. Quando eu vejo certas coisas, certos movimentos egoístas, individualistas, certos homens com muita ira, com muita vingança, com muita armadilha, com muito traquejo, eu tenho pena. Porque eu sei que uma hora eu vou voltar os olhos para lá e não vai estar. Ou vai estar debaixo da terra, ou vai ser lançado junto com os homens maus e contado com os malfeitores, e serão simplesmente arrancado. A herança dos mansos. Repita comigo, por favor. A herança dos mansos. Herança dos mansos. Ó, pastor, eu quero porta aberta. Seja manso. Pastor, eu quero um milagre poderoso na minha vida e na minha saúde. As coisas vão acontecer, as coisas vão ser colocadas no lugar. Não faça agora briga, disputa, seja manso. As coisas vão chegar até você. O que é seu vai vir com o seu nome. Você acredita nisso? Eu acredito. O que é meu vai vir com o meu nome. O que é seu vai vir com o seu nome. Não, mas é que o fulano prosperou, mas é que o fulano ganhou, mas é que o fulano tem. Aqui, Salmo 37, eles vão ganhar, eles vão ter. Mas o que é meu vai vir
com o meu nome, o que é seu vai vir com o seu nome. Vamos lá, para a gente fechar. Mateus 5, versículo também 5. A gente vai fechar aqui por hoje. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Eles herdarão? Eles vão herdar a terra. Eu quero que você entenda que Deus, Ele tem poder para tirar do homem mau e colocar na sua mão. O manso é que vai herdar a terra. O manso. Eles vão possuir a terra. O valente, o brigão, o intrigueiro, o quizumbeiro, o contendeiro, ele não vai ficar. Quem vai ficar é os mansos. Essa é a herança. E uma terra e uma pátria poderosa. Abra comigo em Apocalipse, a gente vai fechar aqui. Apocalipse 21. Por favor. A herança que os mansos vão herdar, além do que Davi disse, que era o próprio reino, porque Davi herdou o reino. Ele foi um dos primeiros a fazer essa declaração que os mansos vão herdar a terra, que não é para ficar alvoroçado pelos malfeitores. Ele está falando disso com propriedade, porque Davi foi alvo de perseguição com Saul, e ele viu a casa de Saul inteira ser dizimada, e ele herdou o reino de Saul, ele herdou a terra de Saul, ele herdou o reino de Israel, e ele herdou a terra inteira. Então, além da terra que o homem natural vai herdar por conta da mansidão, o Senhor faz uma promessa superior. O Senhor faz uma promessa de capacidade superior. E ele deixa escrito isso aqui. Apocalipse 21, versículo 1. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. Gente, é muito forte esse versículo. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. O Senhor está dizendo: está vendo isso tudo que está sendo destruído? Está vendo isso tudo? Está vendo essa guerra, essa bomba, essas ameaças? Está vendo o homem sendo consumido pelo pecado, pela idolatria, pela tristeza, pela imoralidade? Está vendo essa disputa? Está vendo essa guerra? Está vendo todo esse bombardeio? Está vendo toda essa criminalidade? Está vendo toda essa violência? Está vendo o homem matando o homem? Está vendo mulher sendo morta? Criança? Está vendo tudo isso? O Senhor está dizendo: eu tenho uma chance, eu tenho uma outra terra, eu tenho um outro céu. Eu vi um novo céu, eu vi uma nova terra. Versículo de número 2, ou a parte B do primeiro ainda. A primeira terra passaram, e o mar não existe mais. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada. Uma esposa Davi, aí eu já jogo ela indireta. Esposa Davi, pelo amor de Deus, esposa Davi, esposa Davi, esposa linda, coberta, pura, cheirosa, que não se oferece. Amém, igreja? Eu vi uma noiva ataviada para o seu marido, e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Eles serão seu povo, e o mesmo Deus será com eles e será o seu Deus. E Deus, aqui é forte, versículo 4: e Deus limpará dos seus olhos toda. O homem vai parar de chorar. A tristeza vai ser arrancada de dentro do homem como uma raiz. Imaginou uma raiz? Como é que arranca uma raiz? Como é que tira de dentro do solo da terra a raiz? O Senhor está dizendo: eu vou
raiz. Mas pastor, eu não consigo parar de chorar. Mas pastor, eu não consigo parar de ficar triste. A minha vida é assim, tem hora que eu sorrio, tem hora que eu estou triste. Tem hora que eu sorrio, tem hora que eu estou triste. Depois eu vou triste, e vou embora. E não para mais. Uns precisam de medicamentos, outros precisam de terapia, outros precisam de psicólogo, psiquiatra, outros precisam de vários argumentos, várias ferramentas. Assim está a terra, depressiva. O Senhor está dizendo, fazendo uma promessa para a sua igreja: e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte. Aqui é forte, não vai haver mais. A morte vai ser derrotada. Essa nossa vida de validade, 70, 80, 90 anos, será arrancada, e o Senhor vai colocar a eternidade dentro da gente de novo. Diga glória a Deus, gente. Por favor. Nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas passaram. Passou. Está vendo toda essa dor que você está sentindo? Faz parte das primeiras coisas. O que Adão fez, o que Eva fez, o que nossos pais fizeram, fez com que a gente herdasse essa carga todinha de tristeza, dor, pecado e iniquidade. O Senhor vai fazer passar isso tudo em um novo céu, uma nova terra. E as primeiras coisas passaram. Se coloque.